Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cíntia, professora de Matemática na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, e nesse vídeo nós vamos iniciar a correção do PET de Matemática 2021 do 7º ano. Aqui nós vamos ver as questões da semana 1. Então o nosso PET está aqui. No primeiro volume, ele vai rever alguns conteúdos que você já está acostumado, habituado, já estudou lá no 6º ano, mas antes de eu passar para as nossas questões, eu vou lembrá-los de uma coisa muito importante. Talvez você já saiba, mas houveram mudanças para o ano de 2021. Então, agora, além do PET, o seu professor ele vai poder enviar atividades complementares. Então, inscreva-se aqui no nosso canal, assista o vídeo, as correções, mas é muito importante que você mantenha o contato com o seu professor para tirar dúvidas e também para receber e resolver as questões complementares que ele vai te enviar, ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos resolver aí o nosso PET, a nossa semana 1. A primeira questão, ela diz aqui, olha, sobre os números naturais, 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Primeiro, quer saber quais deles são primos e quais são compostos. Como a gente já sabe, e se não sabe é sempre bom a gente rever, número primo é todo número que só tem dois divisores reais, o 1 e ele mesmo. Olha só, o 2, por exemplo, ele é um número primo. Por quê? Os únicos divisores de 2 são o número 1, que é o menor divisor de qualquer número, e o próprio 2. Não existe nenhum outro número natural que divida o 2, e isso faz dele um número primo. O número 5 também é um número primo, e o número 13 também. Então, entre os números primos aqui, olha, nós já vamos ter o 2, o 5 e o 13. Diferente deles, nós temos o 6, por exemplo, que é um número composto. Por que o 6 é um número composto? Além do 1 e do próprio 6, é bom a gente lembrar, o menor divisor de qualquer número natural é o 1 e o maior divisor de qualquer número natural é ele mesmo. Então, ele também é divisível por 1 e por ele mesmo, mas além disso, ele tem outros números naturais que também são divisores. Por exemplo, o 2 e o 3. Então, ele é um número composto porque ele tem outros divisores além de 1 e ele mesmo. Então, aqui no nosso exercício, os números 6 e o número 10 são classificados como números compostos. Então, vamos escrever aqui direitinho para vocês responderem no PET. Então, temos aqui na letra A, os números primos vão ser o 2, o 5 e o 13, e os compostos 6 e 10. Acho que vai dar para entender direitinho aí. Depois diz aí, olha, que alguns desses números podem ser múltiplos de outro ou de outros. Descreva-os, né? Quer saber quais e pede para descrever. De fato, olha, nós vamos encontrar isso aqui dentre os números compostos. O 6, por exemplo, é múltiplo de 2. Então, é múltiplo de 2. Por quê? O número 6, ele pode ser escrito como uma multiplicação de 2 com outro número. Vocês já sacaram que outro número é esse, não já? Se eu escrever, olha, 2 vezes 3, o resultado é 6. Isso significa que o 6 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. Aqui no nosso exercício, nós vamos classificar ele como múltiplo de 2, porque o 3 não está na nossa listinha, né? Nós estamos relacionando os números que estão aqui nessa lista. Então, eu posso dizer aqui que o número 6 é múltiplo de 2. E nós temos também o número 10. Ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo de um outro número que está aí, concordam? Então, ele é múltiplo de 2 e também do 5, concordam? 2 vezes 5 é igual a 10. Isso torna ele, né, o 10 múltiplo de 2 e também múltiplo de 5. Como o 5 também está na nossa listinha, essa aqui é a nossa resposta para esse segundo questionamento aqui, que seria uma letra B, né? E depois fala que algum desses números podem ser divisores do outro. Então, aqui, olha, se o 6 é múltiplo de 2, então o 2 é divisor de 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós vamos ter, olha, o 2
é divisor do 6 e também do 10, né? O 10 é múltiplo de 2 também, então o 2 é divisor de 10. Eu também poderia dizer que o 10 é divisível por 2. E além disso, nós temos o 5, que também é um divisor, né? No caso aqui da nossa lista, ele é divisor de 10. Então, tá aí a nossa questão. Eu acho que dá para vocês entenderem direitinho aí. Então, números primos, 2, 5 e 13. Números compostos, 5 e 6, da nossa listinha. Os múltiplos, nós temos 6, que é múltiplo de 2, e também temos o 10, que é múltiplo de 2 e 5. Quando se fala de divisores, o 2 ele é um divisor de 6 e também de 10, e o 5 aí, que é divisor do 10. Isso aí, vamos para a próxima questão. Número 2, diz que a Laura comprou 57 balas e vai distribuir para os alunos da sua turma. Ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e ela não quer que sobre nenhuma bala. Então, a gente quer saber qual a quantidade máxima de bala, né? A quantidade máxima de alunos, que tem nessa turma, de forma que cada um receba o mesmo número de balas e tem que ser no mínimo 2. Bom, ela tem 57 balas, correto? Ela quer dividir entre seus alunos de forma que cada um receba pelo menos 2 balas. Vamos testar para ver se 2 balas dá certo? Então, eu posso dividir 57 por 2, vai caber 2, aqui dá 4, desce o 1, 17. Já deu para ver que não divide por 2, né? Então, eu poderia colocar aqui um 8, 8 vezes 2, 16, ainda sobraria uma bala. Então, 28 alunos seria um número muito grande. Não tem essa quantidade de alunos na turma dela. Se tem que ser no mínimo 2, a gente já viu que 2 balas para cada um não dá. Então, vamos ver se 3 balas para cada aluno dá certo, né? Uma só não pode. Tem que ser 2 ou mais. Então, vamos ver se 3 dá certo. Então, aqui a gente pode... Cabe 1, né? 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. E a gente desce o 7. E 27 é divisível por 3, né? Vai caber 9. E sobra resto 0. Ou seja, aqui não deu. Mas a gente já chegou à resposta aqui, olha. Que podem ter aí 19 alunos na turma, né? Quer saber a quantidade máxima de alunos que a turma pode ter. Então, a turma pode ter 19 alunos. Cada um ganha 3 balas, né? Então, ficariam 3 balas para cada um. Só para a gente entender melhor aqui, né? Mas a resposta aí são 19 alunos. É o número aí máximo de alunos que ela pode ter na turma para fazer essa distribuição das balas dela aí. Questão número 3. O médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos e cada um deve ser tomado em horários diferentes. Então, o remédio A tem que ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5 horas e o medicamento C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 medicamentos ao mesmo tempo, a gente quer saber depois de quantas horas vai coincidir que ela vai tomar os 3 remédios novamente juntos, né, ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui, olha, nós vamos trabalhar com um conceito que eu sei que vocês também já ouviram falar, que é o MMC. Vocês sabem o que isso significa? É o mínimo múltiplo comum. Nós vamos ter que achar, olha, o menor múltiplo comum entre 4 horas, né, que é o tempo em que ela tem que tomar, é a janela de tempo para o medicamento 1, de 4 em 4. Também entre os 5, que vai ser essa janela de medicamento aí de tempo para o medicamento B, e também de 6, né? Que é de 6 em 6 horas que ela toma aí o terceiro medicamento. Nós vamos resolver aqui, existem outras formas, a gente vai aqui, olha, pela fatoração. Nós vamos fatorar, achar aqui o mínimo múltiplo comum desses 3 números ao mesmo tempo. Então, olha, fatorar é dividir pelos números primos. Nós já vimos que o número primo é todo número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 2, o 3, o 5, o 7 são números primos, são exemplos de números primos.
Aqui, como nós temos valores pares, né, o 4 e 6, eu vou começar a dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não dividido por 2, né, não é divisível, eu desço ele. E 6 dividido por 2 dá 3. Vou repetir o 2. 2 dividido por 2 dá 1. E os valores que não dividem por 2 eu escrevo novamente. Então, não tenho mais nenhum número divisível por 2, eu vou dividir por 3 agora. Então, eu desço 1, vou descer o 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Agora, só falta o 5, né, para a gente finalizar a nossa divisão, para todos ficarem aqui igual a 1. Então, eu desço 1, 5 dividido por 5 dá 1 e eu desço 1. Aqui acabou a nossa fatoração, tá vendo? Olha, tudo resultado 1. Então, quem é que vai ser o mínimo múltiplo comum? Eu vou multiplicar todos esses fatores primos aqui. A multiplicação deles representa o mínimo múltiplo comum, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo, de 4, 5 e 6. Então, olha, eu vou ter aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, no nosso problema aqui, são 60 horas. É o tempo que vai ser necessário, é o tempo decorrido até que ela tome, né, que a Roseli tome os 3 medicamentos de novo ao mesmo tempo. A questão número 4, ela diz que o jogo proposto pela professora Sandra consistia na escolha de um número natural com 2 algarismos que tivesse o maior número de divisores possíveis. Quer saber qual dos alunos ganhou o jogo. Então, nós vamos analisar a resposta de cada um deles e ver quem são, né, quantos são os divisores de cada número aqui que eles escolheram. Então, olha, vamos começar aqui pelo Adriel, que escolheu o número 96. Então, nós vamos definir quem são os divisores de 96. Nós já vimos que o menor divisor de um número natural é o 1. Então, para todos eles, a gente já vai ter o 1 aqui. Nossa, que dificuldade, hein? Vamos aqui. Foi. O 1 como menor divisor. Agora, a gente vai analisando quais outros divisores esse número tem. A gente vai testando, lembrando aí de alguns critérios de divisibilidade que nos ajudam, sabendo que o maior divisor vai ser o próprio 96. Então, nós vamos ver entre o 1 e o 96 quem mais é divisor. De cara, eu posso dizer que o 2 é. O 96 é um número par e todo número par é divisível por 2. Ele também vai ser divisível por 3. Vocês se lembram qual é o critério de divisibilidade por 3? Se eu somar aqui os 2 algarismos e encontrar como resultado um número múltiplo de 3, significa que o número inteiro, né, o número 96, é divisível por 3. Somando 9 e 6 dá 15. A gente sabe que 15 é múltiplo de 3, então 96 é divisível por 3. O 15 é divisível, 96 também é. Nós vamos ter ainda o 4 como um divisor de 96. Se vocês testaram, vão ver que o 6 também é divisor e o 8 também. A partir daqui, nós vamos ter os números, né? Que, ó, se eu dividir 96 por 1, dá 96. Então, lá no outro extremo está o 96 como último divisor, certo? Quando eu divido 42 por 96, vai dar um resultado. Esse resultado também vai ser um divisor. Então, continuando daqui, olha, quando eu divido por 8, dá 12. Então, 12 também é um divisor. Quando eu divido por 6, o resultado é 16. Então, daqui eu vou encontrando quem são os outros divisores do número. Então, 24 também vai ser, o 32 também, o 48 e fechando aí com 96, né? É um pouquinho trabalhoso, mas a ideia é que vocês vão testando aí mesmo e encontrando quem são esses divisores, tá? Então, aqui nós vamos ver que tem 12 divisores, o número 96. Nós vamos testar e encontrar os divisores dos outros números também. Eu vou deixar aqui a lista dos divisores para o vídeo não ficar tão extenso e volto para a gente comentar. Então, tá aqui a nossa listinha completa de todos os divisores. Nós já tínhamos visto aí que o 96 tem 12 divisores. O 55, olha, o 1, o 5, né? Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5, 11 e 55. Então, ele tem aqui, olha, 4 divisores. O 48 também está descrito aqui, ó. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores.
E o 99, dividido por 1, por 3, 9, né? Então, vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, não é isso? Quer saber quem tinha mais divisores, né? O maior. Então, o maior é o 96, ele tem 12 divisores. Portanto, o Adriel é o vencedor, né? A gente pode responder aí, ó, que o Adriel venceu esse jogo aí, proposto pela professora Sandra. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A questão número 5, ela traz um quadro aí de números, né, que vai de 1 a 100 e pede para a gente poder seguir aí umas especificações. A primeira pediu para a gente marcar um traço horizontal em todos os números primos. Então, aqui nós vamos definir, né, quem são os números primos de 1 até 100. Então, vamos começar. Olha, o 1 ele não é considerado número primo. Nós vamos ter o 2. Eu vou fazer um traço aqui na frente do 2, o 3, o 5. Aqui, olha, o número 2 é o único número primo par, né? Por quê? A partir do 2, todos os outros números pares vão ter pelo menos mais um divisor, que é o próprio 2. Então, isso já exclui todos os outros números pares de serem números primos. O que não significa que o número só por ser ímpar ele é primo, hein? A gente só vai aqui, olha, já eliminar os outros números pares. Eu não preciso mais pensar neles. Então, aqui, olha, o 7. O 9, ele é composto. A gente vem para o 11. Depois o 13. O 17 também é um número primo. O 19. O 23. O 31. Deu 31. 37. Vou fazer um tracinho mais bacana aqui no 37. E o meu 17 aqui meio que foi lá para o outro, né? Então, 37. O 41. Vou trazer o traço no número mesmo. 43. 47. 53. 59. Deu 59, tá aqui. Temos o 61, número primo. 67. O 71. 73. 79. 83. 89. E, por fim, o 97. Então, ali marcado de vermelho, nós temos todos os números primos de 1 até 100. Depois pede para circular os múltiplos de 5. Um número para ser múltiplo de 5, ele tem que terminar ou em 0, outra cor, ou em 5, tá? Então, aqui eu vou marcar, ela vou circular de amarelinho. Então, tudo que terminou em 0 e 5 é múltiplo de 5. Então, o próprio 5, o 10... A gente vai vir só nessa fileira aqui, né? Olha. Vocês podem fazer isso circular ou podem fazer até isso aqui, ó. Então, essa fileirinha toda aqui, terminada em 5, é múltiplo de 5. E essa fileirinha toda aqui, que termina em 0, também é múltiplo de 5. É uma outra forma de resolver isso aí que está pedindo. Então, eu vou deixar assim, que é para a gente não apagar a listinha de números primos, né? Depois pede para a gente fazer um traço diagonal em todos os números múltiplos de 4. Então, a gente vai contando de 4 em 4, né? Deixa eu tentar achar uma outra cor aqui, que seja... Vamos tentar essa cor aqui para ver se fica bem destacado. Então, olha, vou no 4, 8, a gente vai contando de 4 em 4, tá vendo? 12, 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4, 20... Então, é só você ir contando de 4 em 4, tá? Prontinho, deu um probleminha aqui, mas continuando. Então, 20, 32, 36, 1, 2, 3, 40. Então, 40, ó, 1, 2, 3, 44. 1, 2, 3, 4, 48. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 52 também é. Então, a gente vai contando aí, você vai poder contando de 4 em 4 e eu vou marcar todos aqui.
Então, 52, 56, o 60, cadê? Aqui. Depois o 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, o 92, 96 e o 100. Então, tá aí de azulzinho todos os números que são múltiplos de 4. Depois, pede para a gente colocar um ponto em todos os divisores de 75. Então, todos os números que dividem 75, né? Então, deixa eu ver qual cor que eu posso pôr. Vamos tentar pôr esse roxinho aqui. E quando eu finalizar a questão, eu vou colocar os números aqui na frente para a gente saber quem é quem. Que talvez fique bastante difícil aí para vocês enxergarem somente na nossa tabelinha, tá? Mas eu vou deixar a resposta bem arrumadinha para vocês no final. Mas olha, divisor de 75. O 1, que ele é divisor de qualquer número. O 3 também é divisor de 75. O 5 também vai ser. O 15, 25 e o próprio 75. Então, estão aqui os divisores de 75. Se tiver barulho aí no vídeo, eu já peço desculpas, viu, gente? Às vezes fica difícil. É difícil ter horário assim, totalmente silencioso para gravar. Mas então estão lá os divisores de 75 que eu vou escrever aqui também. 1, 3, 5, 15, 25 e o próprio 75. A letra E pergunta se existe algum ou alguns números que foram marcados na letra B e C ao mesmo tempo. A letra B pediu os números múltiplos de 5 e a letra C os múltiplos de 4. A gente vê, olha, que tem sim, ó, dentro aqui da listinha dos múltiplos de 5 que terminam em 0, nós temos o 20, o 40, o 60, o 80 e o 100, que também são múltiplos de 4. Tá? Então, a resposta é sim, existem esses números. Vou colocar eles aqui, ó. Então, nós temos o 20, 40, 60, 80 e o 100. O menor deles é o 20, né? Quer saber o que esse número significa, né? O que ele representa? O 20 é o MMC entre o 4 e o 5. É o menor número múltiplo comum entre os dois. Então, ele significa o MMC entre esses dois números. Bom, pessoal, então tá aqui a resposta número 5, tá? Os números todos separadinhos para você dar uma pausa no vídeo, completar a sua tabelinha aí de forma correta, como a gente tinha combinado. Então, A, B, C e D estão todos os valores bem descritos aqui, tá? Eu encerro aqui o vídeo, agradeço a todos por estarem aqui nos acompanhando no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha e até a próxima.